Olá, bom dia. Bom dia para você que me acompanha pela Imagem TV. Bom dia para você que me acompanha pela FM 101. Grande prazer estar nessa quinta e nesse sábado, chegando ao seu lar, ao seu rádio, batendo aquele papo sempre com um assunto muito interessante no programa Pense Bem. E, lógico, todo o assunto que trazemos aqui é para pensarmos bem. Em relação à saúde, à educação e uma série de outros assuntos que eu procuro trazer. E hoje estou trazendo uma pessoa especialista, uma especialidade não muito conhecida no Brasil e que nós vamos conhecer. E conhecer a profissional que está ao meu lado, que é a Lariana Rosa Bittencourt. Ela é quiropraxista. Quiropraxista, ou nomezinho complicado, né? Quiropraxista. Minha querida Lariane, bom dia. Grande prazer tê-la no programa. Eu quis. Prazer é meu. Eu que agradeço. Vamos bater um papo e olha só o que ela tem aqui, ó. Uma coluna inteirinha aqui para analisarmos, olha só. Ela vai nos falar o que acontece com a nossa coluna, que é a sustentação do nosso corpo. Antes, porém, eu falei semana passada, o Matheus estreou conosco no programa, né? O Matheus está aí a postos, preparadinho, porque você que está nos acompanhando pelo Face, por favor, quer fazer alguma pergunta, um comentário, manda o comentário que o Matheus está ali preparadinho, que ele vai ser o encarregado de transmitir os recadinhos de vocês. Bom dia, Matheus, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Lariana. Bom dia, Alvir. E o pessoal da 101 esqueceu, né? FM 101, estão sempre ouvindo, ligadinhos. E também, quem mais, Matheus? O pessoal lá do teu colégio, né? Colégio Militar. Colégio Militar, que estão sempre acompanhando o programa. E o Matheus, então, ia a postos para transmitir o recadinho de vocês. Então, fiquem ligados e mandem comentários e recadinhos aqui para que possamos aí transmitir a Lariana e ela responder a vocês. Lariana, por que você escolheu? Como foi que aconteceu isso? Como é que você conheceu e qual foi a sua escolha? Assim, no ensino médio eu fui atrás, sempre gostei de massagear, de trabalhar com as mãos, né? Então, eu fui atrás de fazer um curso de massoterapia, né, no ensino médio. E então, eu terminei o curso, estava no terceiro ano e tinha que procurar alguma coisa para fazer. Até então tu não conhecia? Até então não conhecia. Então pesquisei pela internet várias profissões que trabalhasse, né? Que eu não queria na massagem, porque se fosse na massagem seria mais uma área para estética. Então não era o que eu queria tirar a dor das pessoas, né? Mais da área da saúde mesmo. Da saúde. Então fui pesquisando até que eu encontrei a quiropraxia. Aí pesquisei, vi vídeos, escrevi, estudei e eu coloquei, é isso que eu quero. E foi um pouquinho difícil, porque aqui no Brasil ainda existe apenas 2 faculdades, né, de graduação, que eu acho importante citar. Qual? Pode citar. Que tem em São Paulo e no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, na Universidade Fevale. Foi onde eu me formei em janeiro do ano passado, né, e... É considerado um curso da medicina? Não. Não. É da área da saúde, mas não envolve a medicina. Apesar de ser 5 anos de estudo, né? Mas é cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Mas então agora me surge aquela pergunta. Como a classe médica vê a quiropraxia? Porque tem algumas, eu sei que tem alguns médicos, algum segmento que não são muito favoráveis à massoterapia, por exemplo. Alguns são, outros não. Na quiropraxia tem também isso ou não? Depende muito do médico. Muitos médicos, às vezes, se não indicam, a maioria das vezes é por falta de conhecimento, né? E eu já recebi vários pacientes com indicações médicas, então não tem problema, a gente sabe fazer uma avaliação, diagnosticar e ver se realmente a gente vai conseguir tratar o problema e como também a gente consegue enviar o paciente para outro especialista, né? Consegue classificar ele e fazer a avaliação, diagnosticar bem certinho. E é lógico, você também solicita exames ou o médico que tem que solicitar e depois encaminhar para ti? A quiropraxia ela é uma profissão como, vamos dizer assim, primária como a medicina. Não precisa ter uma indicação médica, né? Como a fisioterapia, por exemplo, geralmente
o médico que envia, né? Na quiropraxia, não. O paciente pode chegar primeiramente para a gente faz uma avaliação, faz um prognóstico. Se necessário, pedimos exames complementares, como um raio-x, né? Sim. Para ajudar no nosso diagnóstico. Então, vai depender muito de cada situação. Então, porque na avaliação a gente já faz, no primeiro encontro, né? Faz um histórico de saúde da pessoa, faz algumas perguntinhas, vários testes, né? Para ver sobre realmente a dor que o paciente está procurando aliviar. Mas é tudo um trabalho, porque só imagino, né? Com tudo isso que tem aqui, para você poder identificar qual é o ponto que a pessoa está com o problema, não é muito fácil não, né? Ou de repente eu estou falando uma besteira, é super fácil. Não, a gente tem que ver o corpo como um todo, né? Então a gente foca na coluna, porque geralmente se a coluna está bem, o restante do corpo vai estar bem também, né? Então a gente... Eu só quero até levar a nível de informação, né? Quiropraxia é do grego, né? Keiros, mão, e praxis, prática. Então é bastante interessante que é a prática com as mãos, você praticar alguma coisa com as mãos. E aí o difere, só agora para nós entendermos um pouco. O que difere a quiropraxia da massoterapia? Que também é um trabalho com as mãos. Aí você diz que a massoterapia é mais da parte estética. Não se aprofunda no conhecimento da coluna. É que a massoterapia, ela vai trabalhar a parte muscular, apenas a parte muscular, relaxando com cremes, né? No caso, a pessoa fica sem roupa. No meu caso, não. Eu vou trabalhar com articulação, com o músculo e com tendões e, consequentemente, com os nervos, tá? Sim. Então, não precisa ficar sem roupa. Eu vou trabalhar com outras técnicas específicas que acaba fazendo uma manipulação na articulação, eu movimento as articulações para corrigir o movimento, né? Sim. Então, eu vou trabalhar específico naquela região que tem pouco movimento, com as mãos também, e depende muito do caso para eu saber a técnica que eu vou usar, né? Que eu vou utilizar. E a maioria deles acaba dando aqueles estralinhos na coluna, mas não dói. É bem tranquilo. E as pessoas normalmente têm medo, né, de mexer com... Sim. Mas vamos contar um pouco da história da quiropraxia. Aqui no Brasil foi 1900, né, que foi. Mas antes, 1800 e alguma coisa, me parece que foi um canadense que iniciou... Isso, foi... primeiro ano foi em 1895, foi nos Estados Unidos, né? E foi David Didi Palmer. Então... Ele que começou a quiropraxia, o primeiro paciente dele até foi um surdo, então ele começou a ajustar a coluna desse indivíduo e ele começou a escutar novamente. Então é bem interessante a quiropraxia. Olha que coisa maravilhosa, hein? Vocês nunca imaginaram que a pessoa ficou surdo sem saber o porquê, de repente o problema estava lá na coluna. Na coluna. Então, nesse momento, ele foi como um curioso. Um curioso, ele já trabalhava, né, pesquisando, fazia estudos, então ele começou a estudar a coluna, né. E aí pegou esse como cobaia dele. Como cobaia, exatamente. Em função do problema, porque ele ouvia, deixou de ouvir, em um determinado momento parou de ouvir, e aí ele fundou, ao acaso ele descobriu então. O que acontece? Na nossa coluna, né, eu vou mostrar a minha coluninha aqui, vamos dar uma aulinha, pra gente entender bem o que acontece, né? Esse aqui é como se fosse a nossa coluna, tá? Um tamanho real até. Tem vários ossinhos que seriam cada partezinha desse daqui. Essa aqui é a parte de trás das nossas costas, no caso, essa região, essas bolinhas que a gente consegue encostar, né? Sim. A parte da frente, então, entre cada ossinho, cada vértebra, a gente tem uma cartilagem, que é o disco intervertebral. Esse disco, ele tem a função de um amortecedor, né? E ainda, então, dentro da nossa coluna, passa a medula espinhal, que seria uma extensão do nosso cérebro. E nessa medula, ela... Vai na parte central, né? Isso.
E daí é da medula que se ramificam em nervos, que vai para os órgãos, para os braços, para as pernas, né? Então, esses amarelinhos são os nervos que vêm da nossa medula espinhal, de dentro da coluna. E eles levam toda a informação do nosso cérebro, né, para o restante do corpo. Então, o que que acontece? Se você tem uma vértebra rotada, acaba comprimindo essa raiz nervosa, interferindo em toda a comunicação do nosso sistema nervoso. Em algum ponto do corpo vai refletir isso. Exatamente, porque vai para o corpo inteiro, né? Então, a gente foca na coluna porque a maioria das vezes a causa está nessa região, né? Às vezes assim, a pessoa pode estar sentindo uma dor lá no joelho por ser uma compensação de algum desvio, geralmente daí na região lombar, que seria mais embaixo da coluna, né? Olha que interessante isso. Não deu um exemplo nesse exemplo que o canadense lá descobriu, lá do ossinho lá do surdo, ou do nervinho lá, que região era? Vai ser na região parte de cima, né? Na região do pescoço, a maioria das vezes. Algum movimento errado que está nessa parte aqui. Então, que interfere na comunicação do sistema nervoso, né? Dessa raiz nervosa que vai pro ouvido. Que outros problemas pode advir de uma situação, um outro exemplo que você possa nos citar? Dor de cabeça. O nervo ciático, que é um bem famoso, né? O pessoal até brinca, eu tô com um problema no meu asiático. Ele faz essa brincadeira, né? Então, o ciático, que ele é o mais famoso, mais conhecido, ele é um nervo que vai para a região das pernas, né? No caso, seria esses últimos nervos aqui, eles se irradiam, né? Vem para a perna, formando que é o nervo ciático, é o maior nervo do corpo e vai até a ponta dos pés. Então, geralmente, às vezes a pessoa vem, tô com uma dor mais na frente da coxa, atrás, então a gente sabe específico qual que é a região da coluna. Na lateral também pode ser? Isso. E qual que é a região específica do nervo aqui da coluna que está comprimindo aquele nervinho que está gerando a dor, né? Sim. Então, e algum outro exemplo? Então, você falou aí o ouvido, aí agora o do nervo ciático, e algum outro órgão que possa também criar algum problema? A coluna pode também, numa situação dessa? A dor de cabeça é um exemplo, né? Que daí seria na região do pescoço, que às vezes interfere na circulação de sangue também, que vai para a cabeça. Outros exemplos... Pode provocar desmaios, inclusive, né? Na pessoa, quando você falou em circulação? Assim, como não é para provocar, né? Porque a gente corrige, né? Não, eu digo, o problema, ele pode provocar, quando a pessoa está com o problema. Você falou que dá um problema na circulação. Então, a não circulação do sangue na região da cabeça pode ocasionar alguns desmaios, tonturas. Sim, isso sim. E a causa também pode ser, quer dizer, não necessariamente seja, mas também pode ser da coluna. Pode ser, mas aí tem que ser feita uma avaliação específica, né? A maioria das vezes é só dor de cabeça mesmo, que aí influencia na circulação que gera dor de cabeça. Aí o desmaio tem várias outras coisas. Eu vou pedir até que você deixe a tua coluna um pouquinho mais para cá, porque senão você fica atrás e o seu rosto não aparece. E uma menina bonita tem que aparecer, né, pessoal? Então, aí assim o pessoal consegue visualizar e a você também. Então, esses problemas todos que acontecem, as pessoas não têm conhecimento, né? Não, pouquíssimo conhecimento e vão atrás procurar quando tem dor, quando estão desesperados, né? Eu tô com dor, então vou atrás, aí encontra a quiropraxia, né? Então, geralmente, quando tem uma dor, já é uma coisa que está a longo tempo no teu corpo, já é uma coisa que já é um sinal, né? Claro, então, um tratamento também vai ser um pouquinho a longo prazo, na primeira vez já vai sentir um alívio, né? Mas é preciso mais de uma vez, eu sempre recomendo no mínimo 4, para a gente começar a ver como que o teu corpo vai reagir. Exato. E a pessoa, aquela história, pode ter um receio, já vou lá fazer isso, mas vou sentir dor. Então já fica meio a risco de ir.
Mas aí você tranquiliza. Quando a pessoa chega lá, você vai tranquilizar que não... Eu tranquilizo. O que acontece muito, dependendo da crise de dor, que a pessoa não consegue nem caminhar, não consegue se movimentar direito. Então, esse tipo de caso, eu prefiro que fique dependendo só em repouso mesmo, né? Para diminuir um pouquinho essa intensidade da dor, porque aí me dificulta também eu fazer os movimentos que eu preciso, porque a pessoa já está com dor, então ela não consegue, já fica tensa, dura para não se movimentar. Então, já não é fácil fazer o movimento. Então tem que, dependendo do caso, esperar alguns diazinhos para eu poder manipular, né? Aí o que você recomenda numa situação dessa que a pessoa está com muita dor? Eu recomendo... Depende da situação. A maioria das vezes é a compressa de gelo. Opa! Que é a compressa de gelo. Ele é um anti-inflamatório natural, então é bem utilizado nessas situações. É o que eu recomendo fazer. Daí depende do caso, né? Pode aliar o seu trabalho para a fisioterapia? Muito importante aliar com a fisioterapia, porque o que acontece? Não adianta eu ir ali movimentar a coluna, fazer um monte de estralo e não ter uma musculatura adequada, fortalecida, né? Então, a fisioterapia vai trabalhar essa parte de fortalecimento muscular, né? Trabalhando o movimento, né? Do músculo, e eu vou trabalhar a articulação. É interessante você ver, que bom poder ter pessoas especialistas em certas áreas para trazer esses conhecimentos, né? Não se tinha ideia disso tudo, mas o Brasil foi em 2010, né, que aconteceu um encontro muito interessante, né? Famoso. Nos fale um pouco desse encontro e qual a importância desses encontros para a divulgação, com maior dar mais ênfase à quiropraxia. Esses congressos sempre tem, até vai ter um agora em Florianópolis, em novembro, para atualização profissional, né? Para a gente se atualizar, tá sempre buscando conhecimento, se aprofundando, né? Então, é importante, porque a faculdade, ela é uma base, né? Então, a gente precisa buscar isso para estar sempre junto com a evolução, né? Sempre estar... Isso. Mas nós vamos continuar falando da importância desses encontros, da atualização, mas eu vou pedir rapidinho um pequeno intervalo. E, pessoal, querem mandar uma pergunta e comentários? Várias pessoas já estão com quantidade de visualizações. O Matheus depois vai me passar quantas pessoas já estão ligadinhos aí. Mandem perguntas, comentem o programa, porque nós voltamos já já. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Estamos de volta nesse papo muito gostoso com a Lariana Rosa Bittencourt, quiropraxista. Tem o pessoal já acompanhando o programa e dando um alôzinho. Quem aí, Matheus? Daí? O Agnaldo Nereis, José Augusto Oliveira, Adrian... Não sei. Adrian. Dora Guedes e só essas pessoas.
Um grande abraço. Quer dizer, só essas pessoas, tem um catatal de pessoas acompanhando, mas que mandaram alô foram esses aí, né? Mas que bom que vocês estão conosco. O Aguinaldo esteve comigo no programa, acho que foi semana passada? Foi não, semana retrasada. Retrasada. Um grande abraço. E tive o grande prazer de conhecer um amigo dele, um pastor do Chile. Isso. Esteve, o Walter, muito, uma pessoa simpaticíssima. Possivelmente ele está nos acompanhando. Se tiver, um grande abraço, Walter. Foi um grande prazer tê-lo. Aí ele participou do meu programa Navegador na Nova Era TV. Foi realmente muito bom. Se alguém não viu, no meu Facebook tem lá o programa. Lá o José Ribeiro, você encontra lá. Vamos continuar esse papo muito gostoso. Eu sei que tem algumas perguntas, comentários que a Bianca falou que tem ali daqui a pouco. Ela vai jogar no vídeo e nós vamos passar a vocês. Enquanto esses congressos são importantes, bom, todo congresso em toda área é importante, porque a troca de experiência sempre é muito bom, né, Lariane? As pessoas estão constantemente em estudo, desenvolvendo novas técnicas e sempre tem novos aprendizados. Se imaginar que você tem toda essa quantidade de ossos, nervos e músculos aqui, tudo, não é fácil para conhecer tudo, né? É bastante estudo, tem que ter um conhecimento, né? Até porque as pessoas já têm um receio de... Quando fala de coluna, né? Então a gente tem que acalmar, explicar e... Até porque é uma área nova, né? Ainda Sim. que é pouco conhecida, então a gente tem que explicar bem para o paciente entender, até para seguir as minhas orientações, minhas recomendações, que eu sempre passo, né? Só ir lá também não vai ajudar, mas se a pessoa não se ajudar em casa, né? Claro, também claro. vai ter outras... Tudo é uma parceria. O profissional, o paciente, tem que estar sempre em sintonia para poder alcançar o resultado almejado. E essa é o profissional de cada... No caso aqui da quiropraxia, através da Lariane, que ela vai fazer... Você faz com toques, né? Você faz toque na coluna para poder identificar? Isso. Com os dedos, é isso? Isso, faço uma palpação, vejo aonde tem pouco movimento, né? Faço alguns movimentos até com o corpo, né? Para ver, para movimentar ali. Alguns testes ortopédicos, né? Específicos, que também me dão uma direção, né? Para o tratamento. Sim. Então, tudo eu englobo e faço um... Quer dizer, a sensibilidade no toque que tu vai com os dedos ali atrás, você pode... Nos dê um exemplo, vamos aqui. O que acontece mais ou muito é menos. de eu... Esse aqui é a parte de trás, né? A parte Essa. de trás aqui, Isso, essa parte de trás. O que acontece muito é de eu começar a palpar, daqui a pouco eu, sente dor aqui, daí sinto, mas aí eu não tinha dor. Então aí eles comentam muito que eu tenho olhinhos na ponta dos dedos, né? Por ter A essa pessoa não sensibilidade tinha- entendi. na hora de eu apertar, porque geralmente a dor, quando sente, já é uma coisa que vem a longo tempo, né? Sim. Mas não necessariamente tu não Em tem algum algum ponto, desalinhamento. Isso. Aí você, ao tocar, a pessoa começa, opa, mas aqui eu não tinha, estou sentindo. Quando sente ao seu toque um desconforto, Isso. algum problema aconteceu ali. Que tá com algum Mesmo que movimento está errado. sentindo só ali. Então, eu sempre peço pro paciente ficar a maioria das vezes, de barriga para baixo, né? E aí eu vou apalpando, vou com meus dedos, com a palma da mão, apertando, vou vendo o movimento de cada uma por uma, né? Minha nossa, olha a quantidade que tem. Um exame desse demora o quê? Uma hora, mais ou menos? Uma hora, média de 1 hora, e aí eu já faço o procedimento, né? Nesse toque você já tem condição de fazer alguma coisa, de repente até para aliviar uma dor que a pessoa possa estar sentindo. Sim. Já nesse primeiro atendimento você já pode deixar a pessoa mais tranquila. Sim, bem mais tranquila. Já faço um procedimento, né? Então, porque não a pessoa tá me procurando ali para aliviar algum sintoma, né? Então, eu também tenho, claro, ser um pouquinho mais cautelosa, né, na primeira vez, porque como as pessoas não conhecem, então às vezes a gente também tem que virar o paciente de lado, fazer alguns outros movimentos específicos, aí a pessoa na maca fica com um pouquinho de medo de cair, fica meio receoso, né? Então, a gente é bem cauteloso na primeira vez e aí, geralmente na segunda já vamos um pouquinho mais a fundo, né?
Claro. Eu recentemente assisti um vídeo sobre, não sei se foi até quando o Agnaldo comentou a seu respeito. E eu acabei vendo um vídeo, não sei se foi ele que mandou, alguém postou. Uma coluna totalmente torta, que não tem nem como fazer isso. Mas ela fazia quase que um S. A coluna. Uma escoliose. E ali, só que ali foi feita uma cirurgia, achei muito interessante, porque eles abriram toda a parte da coluna e fizeram uma série de perfurações e um fio ali para conseguir colocar essa coluna. Nesses casos, quando o ângulo é muito alterado, né, é maior do que o normal, se chama escoliose, esses desvios, a cirurgia é o mais indicado. No meu caso, vai ser algum pequeno desvio que não vai ser... Esse você consegue. Isso. Geralmente, assim, quando é melhor procurar em fase de crescimento, que já consegue perceber, né, nas crianças ou até aos 15 anos, que tem algum desvio, alguma escoliose, então é mais fácil de a gente corrigir. A nossa coluna, ela termina realmente de se calcificar, de se formar quando a gente tem 25 anos de idade. Olha! Então, depois disso, que o nosso corpo já está bem acostumado com aquela coluna, o que eu vou conseguir trabalhar é movimentar, tirando a dor, né? Alguns casos corrige, mas depende muito do ângulo, da alteração que a pessoa tem, né? Mas que tem resultado praticamente imediato, tem. Sim. E lá também você já vai perceber se é um pequeno desvio, se é um grande desvio, se a coluna está muito torta. Aí também, de repente, isso não é para você, você vai procurar um médico especialista em coluna para cirurgia. Aí você mesmo já diz, não é para mim isso. Eu já consigo identificar e encaminho, né, o paciente. Mas geralmente é algum desvio postural, alguma coisinha do dia a dia, né, que está muito relacionado a esses desvios, esses pequenos desalinhamentos com má postura, com maus hábitos. Você falou uma coisa que eu ia entrar agora. Postura. Eu já fiz um programa, eu não me recordo, faz alguns anos atrás, sobre postura. Qual é o maior complicador quando a pessoa não tem uma postura correta? Por exemplo, aqui eu estou... Essa minha postura aqui é uma postura correta? Já analisa a mim e o Matheus. Estamos aqui. Eu estou numa postura correta, não? Olhando, tá. Mas o ideal é usar ainda uma cadeira que fique com os pés bem apoiadinhos no chão, né? E um encosto também bem adequado. reto. Isso, mais altinho. E quem, por exemplo, trabalha muito tempo sentado, que eu sempre recomendo que... podem fazer em casa também no trabalho, quem precisa, né? Sim. Usar algum apoio na região aqui da lombar, das costas, que seria uma almofadinha pequenininha, né? Às vezes uma toalhinha enroladinha, apoiar aqui nas costas e se apoiar e que mantenha uma postura mais adequada, né? Tu consegue ficar mais reto, consegue se manter, né? O dia todo. Tem ali um recadinho. Você consegue ler ali para mim, Bianca, ali? Consegue ler? Mandou ali? Matheus, tu consegue ler? Não consigo. Tá difícil ali, eu percebi que é do Agnaldo ali, ó. Você consegue ler ali, Ladiana? Eu percebi. Bom dia, Lauvir. Bom dia, Lauvir e Lari. Muito bom programa. Grandes esclarecimentos para a saúde do corpo. Pontual para os nossos dias, onde muitos estão se... Não aparece o resto. Pelo menos foi lido o teu recadinho, Aguinaldo. Para mim é uma Obrigada, dificuldade. Aguinaldo. Eu estou de óculos, mas essa distância ali, com aquelas letrinhas ali, não tem jeito mesmo. Tem mais algum comentário aí, Matheus? Tem, vai lá. Bom dia, gostaria de saber se além das consultas de quiropraxia, quais as recomendações que é preciso? Tenho que mudar algo em minha rotina para melhorar o aproveitamento do tratamento? Quem é essa pessoa? É Patrick Bittencourt. Patrícia Bittencourt, você responde então para... Patrick. Patrick responde para o Patrick?
uma das recomendações eu acabei de falar, né? Que para quem trabalha muito tempo sentado, usar esse apoio na região da lombar, que vai manter... O que acontece? Olhando de ladinho nossas costas, a gente tem essa curvatura, né? Então, quando a gente senta, a gente acaba fazendo isso aqui, ó. Então, a coluna fica reta, então tu comprime toda essa região. Então, o apoiozinho da almofadinha aqui é para tu manter a curvatura normal deixa eu dar um exemplo. Eu tô aqui nessa postura aqui. Tá, eu tô aqui, de repente faço isso aqui, ó. Isso aí é má postura. Pode ocasionar dores. Ocasionadores ao longo do tempo, né? Talvez ou a pessoa fica assim, ou pega aquela cadeira, vai pro computador e fica nessa posição aqui. Se estica todo, fica lá meio deitado, quer dizer, não tá nem sentado nem deitado. Olha o que tu faz, né, com a tua coluna, fica comprimindo. Então, isso aqui gera degenerações ao longo do tempo, gera algumas lesões, né? Então, tem que cuidar esses hábitos, tem que mudar os hábitos. Outra coisa também que eu sempre recomendo é tomar bastante água, porque a nossa articulação... Bom, tomar bastante água, vou aproveitar, vamos tomar aguinha aí, ó. Importante tomar água. Eu cada vez que faço o programa, tem que ter um copo ou 2 de água. O que acontece? A nossa articulação, ela precisa se lubrificar, né? Então, dentro dela, a gente precisa colocar água para manter, né, a água dela, para não desidratar Olha, o disco. Interessante. Quer dizer, então aquela história de 2 litros de água por dia é o ideal. Parece que tem mais um recadinho aí? Não, só da Irene Rodrigues. Então vai lá. Quiropraxia super indico. Que a Irene? Irene Rodrigues. Irene Rodrigues, ela diz, super indico a quiropraxia. Um grande abraço, Irene, que bom que você está conosco. Você quer mandar um alôzinho para ela? Para Irene? Só um oi. Oi. Então, oi, Irene. Vamos lá, então. Mais alguém, pessoal, pode mandar perguntas e comentários aí. Matheus está preparadinho ali. Aí, aquela história, você não toma água. Compensa com refrigerante. Tem má postura. O refrigerante não lubrifica. Não, o indicado Pelo contrário, é água mesmo. ele pode criar o quê? O refrigerante pode criar o quê? Ele pode ser um ponto de inflamação que pode ocorrer? O refrigerante? Não, o refrigerante ele vai ser... sair pelo corpo, vai ser eliminado, vai ser eliminado. O organismo vai absorver o açúcar, que também é super prejudicial. Não vai ter muita relação com a articulação, com a prejudicial. Então, é prejudicial com a saúde como geral, né? Não tem muita... Tem o Rafael Barros, é isso? Rafael Barros, é isso? Eu não estou conseguindo ler. Rafael Barros. Vai lá, Matheus. Parabéns pelo trabalho, Lariana. Valeu, obrigado, Rafael. Então, viu, pessoal? Que já deve conhecer o seu trabalho, Uma né? da Irene Rodrigues. Oi? Uma da Irene Rodrigues. Vai lá. Em quais casos é indicada a quiropraxia? Boa pergunta, Irene. Boa pergunta. Em quais casos é indicada a quiropraxia? Em casos de má postura, né? Esses É isso discos que estão posturais. falando. Hérnia de disco é super indicado, 90% dos pacientes procuram por hérnia de disco, né? Dores de cabeça, tendinites também eu trabalho, né? Não só no alinhamento da coluna, mas também nos tendões, às vezes dores no ombro, todas as articulações. Você falou uma coisa, você adiantou, porque eu ia te perguntar, o problema de bursite tem alguma coisa a ver com coluna também? Tem muito a ver, porque o que acontece? Se tu tem algum desalinhamento da coluna, ela acaba compensando em outras regiões do corpo, né? Olha, que interessante. Eu sempre gosto de comparar como um carro, né? Nossa coluna é igual a um carro. No carro você precisa fazer um balanceamento, uma geometria para os pneus desgastar igual, né? Então, o nosso corpo é igual. A gente precisa alinhar a coluna para também desgastar igual dos dois lados, não ter essas compensações de dor, né? Dor, às vezes... Eu sempre gosto de citar mais a dor no joelho, que é mais fácil de entender. Geralmente, às vezes a pessoa chega pra mim e diz, eu tenho dor no joelho. E aí
eu não olhei o joelho da pessoa, né? Eu só fui no alinhamento da coluna. Ah, mas eu tenho dor no joelho, por que que tu não mexeu no meu joelho, né? Sim. Então, o que que acontece? A maioria das vezes, dores nas extremidades, para as pernas ou para os braços, é alguma compensação, né? O que que acontece muito? O joelho, às vezes, se tu tem algum desalinhamento da coluna, acaba dando uma perna mais curta, uma mais comprida, então que acaba tu apoiando mais em um joelho que acaba dando essas dores. E né? ocorre também desgastes, né? Com o tempo vai ocorrer no próprio joelho. Sim, acontecendo se não corrigir, desgaste, né? Se não corrigir. Então, assim, pô, você vê, olha que coisa interessante, pessoal. A coluna realmente é o mestre, né, do corpo. É segura onde tudo. leva toda a informação, né? leva Se a toda a coluna tá informação, bem, geralmente o restante do corpo vai estar bem, né? Então, é preciso estar sempre se cuidando. Alongamentos também é outra coisa que eu recomendo muito, né? Fazer sempre alongamento, não tem contraindicação de alongamento. Claro, fazer com uma supervisão, fazer certinho, né? O movimento. Diz que um animal que não tem problema de coluna é o gato, né? Que ele, ao acordar, ele já se alonga inteiro. Alonga. Ele já Exatamente. Se o gato não tem problema de coluna, porque ele, o tempo todo ele está fazendo alongamento. Acho que é o único animal que faz isso, né? O cachorro até faz, mas o gato é o que mais faz. Então, realmente, é importante, mas que tipo de alongamento, por exemplo, levantou pela manhã, o que fazer? Alongar os básicos, né? A cabeça para um lado, para o outro. E o que eu sempre falo é ficar 30 segundinhos, né? Dedicar aquele tempinho para se alongar. Não fazer isso aqui e já se alongou. Não. Fica ali 30 segundinhos na posição, fica mais 30 dos dois lados, né? Mas para isso a pessoa tem que ter paciência, né? Mas tem que criar o hábito para isso. Tem que criar o hábito. Imagina a pessoa levanta logo, acordou cedo, já tem preocupação, vai ao banheiro, escova dente, vai, toma o seu café, tem a sua atividade, ou tem que pegar ônibus, aquela correria. Mas não pode, né? Tem que lembrar de cuidar da sua estrutura, senão o reflexo vem depois, né? Vem depois. Outra coisa que também eu sempre recomendo... Não, do alongamento, o que mais? Seria isso com as mãos? Tentar alcançar as mãos na ponta dos dedos dos pés, né? Puxar e tentar encostar o calcanhar na bunda. São alguns alongamentos básicos, assim, que eu consigo explicar aqui. Claro. Então, daqui a pouco você vai comentar, continuar falando, porque nós chegamos a mais um intervalo que é rápido. Dá um minutinho. Nós vamos, mas já voltamos. Até já. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018 5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018 5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Estamos de volta nesse bate-papo com a Lariana Rosa Bittencourt, quiropraxista. Tem um recadinho lá de Curitiba, é isso, Matheus? Vai lá. Sibeli Laís Mendes. O nervo ciático também é ligado à coluna? Você agora há pouco falou do nervo ciático, né? Comentei. Então, Sibeli, grande abraço a você, o Anderson, a todo o pessoal.
Sei que muitas pessoas acompanham lá de Curitiba também. Janete Moraes, um grande abraço. Noêmia, um abraço. Estão sempre ligadinhos. Nem sempre as pessoas mandam alôzinho ou recado, mas estão ligadinhos no programa. Então, vamos dar a resposta da Cibele. Sim, o nervo ciático é ligado na coluna. Geralmente, esses 5 nervos, os últimos nervos da coluna, que se ligam, que eles se juntam e vão para a região das pernas formando o nervo ciático. Então, sim, ele está ligado com a coluna, né? Então, geralmente, se tu tem algum desvio dessa região aqui da coluna, você vai ter algum tipo de dor para as pernas, formigamento, queimação, seria alguma das características do tipo de dor, né, do nervo ciático. Que tipo de trabalho é feito nesse caso? É a manipulação também. Que Você vai trabalhar com os dedos ali, né? Com os dedos, vou ver onde realmente tem necessidade, vou ver também a articulação dessa região, né? Aonde está também restrito, também pode estar causando a dor. O nervo ciático também, ele às vezes confunde com uma questão muscular, porque o que acontece? Quando ele vai para a região das pernas, tem um músculo na bunda que a gente apertando na bunda, a gente sente aquela dorzinha. Então, o que acontece? O nervo ciático passa entre esse músculo. Então, se o músculo também está tensionado, ele também comprime o nervo, né? Então, às vezes acaba gerando a dor. Então, por isso que é necessário fazer avaliação para a gente ver se realmente é o nervo ciático, porque muita gente tem dor na perna e aí já diz, eu tô com nervo ciático. Aí eu já digo... Não é o nervo ciático, né? É só algum desvio na coluna aqui. Não, o nervo ciático, ele é uma dor irradiada que geralmente vai para baixo dos joelhos, né? Então... Olha, e é uma dor muito intensa? O nervo ciático é muito dolorido. Então... E outra coisa, tem que alongar bastante também. Como eu falei, né? Tem um músculo que o nervo ciático passa entre ele, então... Precisa alongar esse músculo. Que tipo de alongamento, já que ela fez essa pergunta, ela deve fazer, ou ela, ou alguém da família que esteja passando por esse problema, para pelo menos aliviar? O alongamento vai ser deitado de barriga para cima, não na cama, né? Faz no chão, numa superfície rígida. Aí tu vai dobrar um joelho e vai colocar a outra perna em cima, o teu tornozelo, fazendo um 4. Interessante. De barriga para cima, fazendo um 4 com as pernas e puxar, tentando encostar no peito, né? Traz o que? Perna. A perna. As duas. Atrás as duas. Nessa posição de 4 tem que tentar trazer as duas. Trazer as duas. Caramba, não é fácil isso aí. Eu tô até imaginando. Né? Geralmente pede para alguém ajudar, ou também o que tu pode fazer com o joelho que tá dobrado e a outra tá por cima, né? Sim. O 4. Então, o joelho que tá dobrado, tu pode apoiar o teu pé numa parede, né? Ficar deitado, encostado numa parede e a parede ajuda a empurrar, né? Tá certo. Até ele faz esse exercício até porque lógico que vai sentir dor ali. Sentir a dorzinha do alongamento, uma dorzinha suportável, e não quando ele sente essa dorzinha do alongamento, segura conta 30 segundos. No mínimo 30 segundos até sentir que deu um alívio. Faz isso aí, repete quantas vezes? Só uma vez já... Uma vez Uma dá. vez. Aí 3 vezes ao dia, né? E tu inverte para fazer para outra perna também? Faz nos dois lados, nos dois independente lados. de dor. E isso é importante, eu acho que essas dicas da Lariana é muito importante. Temos mais um recadinho ali? Tinha mais um recadinho ali? Parece que eu tinha visto mais um recado ali. Tem mais um ali. Já entra. Vê se tu consegue ali. Não. Então é muito importante fazer esse tipo de... É a Larissa Rosa. É minha irmã. Parabéns. Parabéns, Lariana. Sabe o quanto admiro o seu trabalho. Super indico a quiropraxia e já me ajudou muito. A minha irmã, ela é um exemplo de que ela tinha muita dor na região da lombar e só de encostar assim, ela já sentia muita dor. Olha só. Então, eu trabalhei com ela fez o tratamento, né? E agora ela só vem por prevenção, para manter mesmo, porque o que acontece? Tu inicia o tratamento, parou de sentir dor e daí pensa, né? Não preciso mais retornar. Não, tem que
tem que ter na cabeça que a dor já é uma coisa que está há longo tempo no teu corpo, né? Porque geralmente, como eu falei, né? Esses desconfortos é por má postura. Então, às vezes todo dia tu fazendo alguma coisa errada, algum movimento repetitivo, o teu corpo vai acumulando e vai criando microtraumatismos, né? Então, esses microtraumatismos uma hora vão gerar dor, né? Então, antes da dor, é bom já alinhar a coluna, né? Claro. E olha a importância de você estar com a coluna bem alinhada, né? Mas eu quero voltar num problema, que até a Jussara está lá em casa acompanhando o programa, e com certeza ela tem o zumbido. Ela tem algum exercício que ela possa fazer antes, por exemplo, em casa, para ajudar na coluna, nessa parte que é a parte superior daí? Ela tem algum exercício que ela possa fazer? Eu acho que ela vai lá para você fazer um trabalho com ela. Sim. Mas vamos supor que de repente alguém que nem está em Lages e tem o mesmo problema, mas você teria um exercício que a pessoa possa fazer para auxiliar? É que o zumbido depende muito. Pode ser uma labirintite, pode ser uma enxaqueca, né? Então, é melhor eu não passar algum exercício que Entendi. a pessoa possa fazer errado em casa, né? Tem que acontecer o diagnóstico primeiro. Isso, para ter um aconselhamento, às vezes, de repente, às vezes até encaminhado para algum neuro, né? Para diagnosticar, ver se realmente é o zumbido só que ela está sentindo. Aí é uma união entre o neuro, o otorrino e a quiropraxia, para que possa. Existe também uma coisa muito interessante que eu fiquei sabendo. O zumbido também tem uma parte emocional também, né? A parte emocional também atinge. Coisa incrível, né? A parte emocional, ela atinge muitas coisas, né? Muitas coisas. O estresse também do dia a dia, né? O que acontece? Esses sintomas do dia a dia, esses estresses, liberam toxinas no nosso organismo. Então, essas toxinas também se acumulam na região muscular, geralmente mais em cima. Então, também acaba tendo bastante relação com o ouvido, com dor de cabeça, né? Tudo isso. Ombro. Eu digo, a pessoa tem que procurar viver feliz, ser feliz. Eu digo, eu sou uma pessoa feliz, Ariana. Sim, eu também. Eu resolvi que problema nenhum vai me atingir. Porque eu tenho que ser feliz para poder ter saúde. Senão eu não vou ter saúde. Eu não tenho que somatizar principalmente problema que não te envolve, não é seu. E você acaba trazendo o problema dos outros para si. Quer dizer, somatizando o que não deveria somatizar. E o reflexo acontece no organismo. Vem no seu físico, ele reflete rapidamente. Verdade. Tudo tem que fazer, mais é viver uma vida da melhor forma possível, viver bem com as pessoas, ter bom relacionamento e sorrir para a vida, né? Acho que o sorriso é uma coisa muito bacana, faz com que a pessoa sinta melhor, né? Sim, às vezes um sorriso já muda o dia da pessoa, né? E outra coisa, a quiropraxia lhe traz um bem-estar para a pessoa, né? Porque a pessoa acaba se sentindo melhor, sente um relaxamento. Então, e também com as manipulações, com o alinhamento da coluna, né? Libera algumas substâncias como serotonina, endorfina, que são hormônios do bem-estar, né? Então, isso a quiropraxia também auxilia, né? Aí, claro, vai ser uma consequência do tratamento, da pessoa estar se sentindo bem. Na verdade, quem é que se sente bem com dor, né? Ninguém, com certeza que não. Temos a Ana Carolina ali, consegue ali, lembra, Matheus? Ana Carolina? Peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Mais fácil. Eu não estou... Ana Carolina, uma excelente profissional. Repete. É uma excelente profissional. Viu? Muito obrigada. Então, tá aí, ó. Valeu, Ana Carolina, a sua participação. Sempre é importante o pessoal dar o seu testemunho, né? Sim. Se já conhece o teu trabalho, se não conhece as pessoas. Aliás, vamos até aproveitar, né, o teu telefone de contato. O meu telefone para contato é 988 32 4700. Vamos repetir. 988 32 47 00. Ele também é o WhatsApp, não tem problema mandar uma mensagem. A Bianca com certeza já coloca ali o telefone, né, Bianca? Então, vamos repetir? Vamos lá, 988 32 4700.
E também tem a minha página no Facebook, Por favor, que fale. procura lá como Lariana Quiropraxia. Aí lá tem várias dicas, tem várias explicações também para quem tem alguma dúvida. Tem várias coisas lá. Claro. Faz aquele bate-papo no WhatsApp, qualquer dúvida também, você Sim. vai te procurar e as pessoas, você vai sempre ter uma solução. Claro. Né? Lariana, eu fiz um monte de pergunta, porque eu sou essencialmente curioso em relação a tudo que eu trago aqui. Mas, de repente, alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te dei oportunidade em relação a isso. O que eu sempre gosto de deixar bem esclarecido, né? Que a quiropraxia, apesar de ser uma profissão nova no Brasil, ela é uma faculdade de graduação. Então, isso. procurar realmente um profissional que tenha um conhecimento, que tenha esse estudo, né? Porque no Brasil, como ainda não se encontra regulamentado, o estudo ele é reconhecido pelo MEC, não tem problema nenhum de a gente atuar, né? Só não tem um conselho, mas como Sim. tudo no Brasil, a gente está com um projeto de lei no Senado já Claro. em andamento, já está quase chegando lá no topo, né, pra gente se regulamentar. Então tem que cuidar o profissional que vai mesmo. No Brasil, sempre as coisas demoram muito mais, né? Tudo que acontece no mundo Infelizmente. é tudo tão rápido. Você sabe que eu me lembro muito, eu lembro, tem um seriado que eu acompanhei há um bom tempo atrás, o Dois Homens e Meio, não sei se você viu. E um dos personagens é quiropraxista. Sim, E ele é chamado de doutor. sim, ele Eles é chamado de doutor. tratam como um médico. É, porque todo profissional da saúde acaba sendo um doutor para as pessoas, né? Então, a gente também somos designados doutores. Aham. Mas você vê, esse seriado é antigo. É muito antigo. Quer dizer, já existe há quanto tempo e aqui, você vê no Brasil, ainda É que esse falta seriado é dos reconhecimento. Estados Unidos, então como a quiropraxia se fundamentou lá, né? Então já é bem mais conhecido. Lá a quiropraxista entra junto num parto, geralmente com o bebê, né? Que a maioria das vezes tem o primeiro desvio da coluna na hora de puxar a cabecinha do bebê. Então Sim. o quiropraxista também tá junto Está lá lá para já resolver o já problema. ajudar. Que bacana. Olha, Laís, tem um comentário a respeito do que... Cibele, valeu, um grande abraço, adorei as dicas. Nervo ciático acaba com o juízo do meu esposo. Então diga para ele que trate de ter juízo. Ajude a fazer o exercício, Cibele. Que bom que você está conosco. Você viu? Você está dando uma solução para uma pessoa que está em contato conosco lá de Curitiba. É, que bom. É bom isso, né? Bom porque você vê, hoje não tem distância. Onde estivermos, as pessoas estão em contato, né, Lariana? Então, voltando nesse papo, esse seriado me chamou a atenção. E aí, quando você falou, Lages não tem isso, né? Brasil, quando se fala disso, aí de repente me causou a surpresa quando o Aguinaldo falou de você. Geralmente, às vezes, quando a gente escuta, a gente começa a perceber mais, né? Começa a ficar mais ligado, escutei isso, né? Então, esse seriado, ele é bom porque ele divulga bastante, então tem muita gente, quando eu falo, eu sou quiropraxista. Eu já vi no seriado, então Isso, exatamente. já conhece, né? Eu até me surpreendo quando já conhece a quiropraxia, porque ainda tá se Quer dizer, expandindo. você acaba, não é que você conheça, você ouviu falar, porque ali só cita, mas não se fala muito. Só cita da função do personagem, mas não existe uma orientação mais profunda. Você é a única quiropraxista em Lages ou já existe mais alguém? Existe mais dois. Ah, é? Tem mais dois Para a cidade de Lages é quiropraxistas. muito pouco, né? É muito pouco para a quantidade de pessoas que tem aqui. Aí às vezes a gente até se reúne, se conversa, um faz no outro, né? Porque Sim. a gente também precisa, então Com certeza. a gente se conversamos e somos amigos, né? Tem 3 em Lages. Faz sempre uma troca de Uma experiência troca. também. Pode acontecer de repente, eu atendi um caso assim e achava que a solução seria essa e acabou sendo outra. Essa é uma troca também bacana, Troca, né? Deve ter acontecido encaminhamento. com você, né? Já aconteceu. Bastante também encaminhamento, às vezes não posso atender, né? Não tem horário, procura, Aham. vai lá. Então,
tem essa coisa amigável, né? É importante isso. Aí importante. Já aconteceu também de começar o tratamento e daí não ter um horário de sentir dor. Uhum. Aí eu atendi, mas continuou com O paciente outro, do não- outro, cada um... É ética profissional, Claro, né? Tem claro. Que bom que existe isso. Não existe uma concorrência. Exatamente. Existe uma parceria. Uma parceria. Mesmo porque com 3 profissionais da cidade de Lages é muito pouco. É Para pouco. a quantidade de pessoas que tem aqui é pouco demais. Por isso que você deve, de repente, vocês não ter muito tempo disponível, né? Você viu que o teu telefone já está aí o pessoal acompanhando ali agora, ó. Tranquilo ali, ó. Beleza? Qualquer dúvida pode entrar Vi. em contato que a Aham. gente vai conversando bem certinho, dando explicações específicas para o teu caso, né? É. E tirando algumas dúvidas. Mais alguma coisa? Vai lá. Da quiropraxia. Mais alguma situação? Que eu Sim, sempre... assim, uma situação curiosa, por exemplo. Curiosa. Um fato curioso. Aconteceu alguma vez contigo ou não? Ainda não. Tô há 1 ano e É. quase 2 anos, né? Ainda Não não aconteceu. aconteceu comigo. Não... O que às vezes acontece na minha faculdade que Sim. aconteceu, às vezes, do paciente de estar com muita dor, né? Chega, não consegue caminhar, então chega de cadeira de rodas, né? Aham. Então, aí vai, faz os procedimentos e sai andando. Vocês então, é uma tiveram um coisa exemplo incrível. desse, então, na faculdade? Na faculdade. Aham. Eu peguei um exemplo, alguns, de torcicolo também ajuda isso. bastante. Agora que eu lembrei. Então, torcicolo tu fica com o pescoço girado. Nossa, é horrível, é e não horrível. consegue girar pro É outro horrível, lado, né? horrível. Então, a gente trabalha também para torcicolo. O paciente já chegou com o pescoço virado, não conseguia nem Não se faz aquele... movimentar. Aquela forte lá, não. Vai estralar tudo. Mas saiu bem tranquilo. Bem tranquilo. Nossa, agradeceu. Minha querida, chegamos ao final do programa. Foi realmente muito bom tê-la no programa. Matheus, Eu que agradeço. O Matheus, dá aquele tchau pro pessoal aí. Queria agradecer a todos que estão ouvindo a Imagem TV. Mandar um abraço pro pessoal da 101 FM. Mandar um abraço pra Lari, quiropraxista, e todo o pessoal que assistiu o programa. Agora que a Bianca cortou aí pra você, tá tudo bem. Um abraço, mais um alôzinho, tchau, tchau, então. E tchau pra todo mundo. Um grande abraço. Seu alôzinho, seu alô final aí. Então, o que eu tenho para dizer é que cuidem da postura, que é isso que causa as pequenas dorzinhas, né? Então, às vezes tu já tem uma dorzinha, depois passa, procura um profissional para te ajudar, porque às vezes tu tira o sintoma, mas a causa ainda continua ali na coluna, né? E entra em contato, já Tá tá aí ali o o meu contato. telefone. Mais uma vez, muito obrigado. E a vocês, muito obrigado pela mais um programa que dizer sempre da minha alegria e satisfação. Que a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa.